Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Que negócio é esse aí de follow-on da Taesa? A empresa vai emitir novas ações. Que história é essa de que os acionistas acabaram se iludindo nos últimos anos com dividendos tão altos? Esses dividendos vão diminuir, vão cair, vale a pena investir nas ações das empresas? As ações devem cair mais? O que você pode esperar dos próximos resultados? Você descobrir se você vai manter ou não as suas ações da empresa, nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Quem já é de casa, deixa o like sem miséria aqui. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou Badu Vieira, para mais um vídeo do Valor em Ação. Esse vídeo aqui eu não vou entrar muito profundamente nos aspectos técnicos, mas eu vou falar sobre os principais pontos que você precisa analisar, e é por isso que eu acho que muitos acionistas sim acabaram se iludindo com esses altos dividendos da Taesa nos últimos anos, mas não que a empresa iludiu o acionista, mas eu acho que por falta de experiência ou às vezes por falta de acompanhamento, de conhecimento, muita gente acabou se iludindo com um dividend yield muito alto, e eu vou explicar por quê para você não cair mais uma vez nesse tipo de pegadinha, entre aspas, em outras ações que você for escolher. Tá, a gente teve aí uma notícia sendo divulgada pelo Brazil Journal, muitos de vocês provavelmente já sabem, né? Uma notícia nem já faz 2 dias, se eu não me engano, 3 dias, de uma oferta de ações de 1,5 a 2 bilhões de reais da Taesa. A empresa emitiria novas ações, e o que acontece quando a empresa faz isso? Os acionistas atuais eles acabam sendo diluídos, e seria, se a gente estiver falando aqui de 1,5, 2 bilhões, uma diluição relativamente alta para quem já é sócio da empresa hoje. A gente tem leilões de transmissão que podem acontecer nos próximos anos, e a empresa ela precisa estar capitalizada para isso. Isso a gente chama de ativos greenfield em transmissão, quando a empresa vai adquirir novos leilões, e para estar capitalizada, a empresa iria emitir essas ações. Ela não afirmou, não confirmou essa alegação do site do Brazil Journal, mas também não negou. Provavelmente, eu acredito que é verdade, também não posso falar, a gente só pode falar isso quando a empresa realmente bater o martelo e emitir o fato relevante sobre isso, mas eu acredito que sim, isso vai acontecer, porque a empresa vai precisar de capital para investir. O que isso tem a ver com o retorno que você pode ter nessas ações ou não? Por que o acionista precisa ficar ligado nisso? E já deveria estar ligado há muito tempo, na minha opinião. A empresa hoje ela tem uma dívida líquida alta, relativamente alta, mas a gente sabe que é um negócio muito previsível. As receitas e lucros da Taesa são muito previsíveis, então essa dívida é tranquila, mas se ela vai subindo ainda mais essa dívida, eu acho que vai ficando já um pouquinho mais desconfortável para a empresa. A gente tem também um momento de taxa de juros alto, mas eu nem acho que isso seja, né, um fator que impossibilitasse a Taesa de se capitalizar através de emissão de dívidas, de debênture, por exemplo, porque a gente sabe que é a taxa de juros de longo prazo que impacta mais nesses empréstimos. As empresas que precisam ali se financiar com capital de giro, aí sim estão numa situação difícil nesse momento para conseguir se endividar, para conseguir capital, conseguir empréstimo. No caso da Taesa não, um negócio muito previsível, e ela pagaria ao longo dos próximos anos. Mas a gente precisa entender, o que o acionista precisa entender, principalmente nesse tipo de empresa, empresas de utilities, do setor elétrico, você precisa entender a geração de caixa dessas empresas. É a partir dessa geração de caixa, até porque a gente tem alguns fatores que impactam o lucro, não impactam o caixa da empresa, por isso que às vezes você vê uma empresa como a Taesa distribuindo um payout acima de 100%, você tem depreciação, amortização, que às vezes tem um impacto muito grande, é majorado ali na DRE, e não tem tanto efeito caixa assim, e por isso você precisa se ligar em algumas coisas. A empresa ela tem ali o seu fluxo de caixa dividido em 3 partes principais. Você tem o fluxo de caixa operacional das operações. Taesa gera muito caixa, é uma empresa que tem gerado muito caixa, fez bons investimentos alguns anos atrás, então ela gera caixa demais, é praticamente um reloginho ali de gerar caixa em termos operacionais. A Taesa, você tem a parte do caixa ali de financiamento, do fluxo de caixa dos financiamentos. Isso tem mais relação com a remuneração do capital de terceiros, do capital próprio, o que a empresa paga de dividendos, o que ela paga de juros para os seus credores e o que ela capta também. Então, por exemplo, a empresa pagou, se eu não me engano, 1,6 bilhão
em 2022 de dividendos, você encontra nesse fluxo de caixa dos financiamentos. E se a empresa realmente emitir novas ações para se capitalizar, você vai ver essa entrada de caixa se você olhar num futuro fluxo de caixa dos financiamentos da empresa ali. E tem a parte dos investimentos também, que é o capital que ela direciona, o caixa que ela direciona para investir, né, em novos projetos, para adquirir novos leilões. Então é assim que a empresa se financia. Ou ela se financia com capital de terceiros ou com capital próprio para fazer esses novos investimentos. Afinal de contas, se a base de ativos da empresa ali ela sofre depreciação, sofre amortização, tem a parte de impairments também, o ajuste nos ativos, tudo isso a empresa precisa ir repondo esses contratos, essas concessões. Basicamente é isso. Emitir novas ações tem um custo, isso dilui o acionista, como eu falei. Dívida, né, já ficou mais difícil para a empresa emitir dívida, já que ela já tem uma alavancagem razoavelmente alta. Agora, o que deixa muito acionista ali de cabelo em pé e fica se perguntando agora por que a empresa não diminuiu os dividendos nos últimos anos um pouquinho para se capitalizar mais, para reter um pouquinho mais desse caixa. Você vê o dividend yield da Taesa agora, com a queda recente das ações, mais de 18%. Se olha o histórico dos últimos anos, um payout sempre muito alto. É verdade também que a empresa gerou muito valor para o acionista. Você olha o retorno que a Taesa gerou nos últimos 10 anos, papai, a empresa deu, né, um pau no Ibovespa, né? Não pediu nem licença, falou, sai daqui, um negocinho mequetrefe esse Ibovespa aqui. Você olha, você compara, você vê que a empresa realmente gerou muito valor. Muita gente acaba se iludindo sim com dividendo, se iludindo com lucro, com essas coisas, e eu falo sempre para vocês aqui, você pode querer sim investir em empresas de dividendos, empresas que pagam bons dividendos, mas fica ligado sempre na rentabilidade da empresa, no retorno sobre o capital próprio, no ROI, no retorno sobre o capital investido. É isso que vai dizer o quanto que essa empresa está gerando de valor para você como acionista. E não o dividend yield, que muitas vezes, não estou falando que é o caso da Taesa, mas em muitas empresas pode até estar alto, mas ele é não recorrente, ou às vezes é insustentável até. E a gente sabe que um dividend yield muito alto por muito tempo, e a empresa também tem as suas necessidades de investimento, em algum momento ela vai precisar diminuir isso, né? Não tem fórmula mágica, principalmente no setor elétrico, que é um setor mais previsível, mais fácil. Você vê que as ações são menos voláteis justamente por isso, porque o próprio mercado ele tem mais facilidade para precificar esse tipo de ação, esse tipo de negócio, porque é muito previsível, são contratos que são reajustados pela inflação, tem vencimento. Então, quando a empresa vai fazer um investimento, o que acontece? Ela consegue estimar mais ou menos o tanto que ela vai pagar naquele ativo, naquele leilão, o retorno que ela vai ter, a receita anual permitida. Você vê a relação RAP-CAPEX, que a gente fala, a receita anual permitida sobre o quanto que ela vai precisar investir. E aí você tem o ágio ou o deságio que a empresa vai ter que pagar naquele ativo. Isso depende muito da concorrência também. E aí a empresa está nessa situação que ela vai emitir novas ações provavelmente para investir, para adquirir novos leilões ou não também. A empresa às vezes pode achar que não está muito interessante, pega esse capital, adquire ativos do tipo brownfield, né? Ativos que já estão ativos usados ali, ela vai comprar de outras empresas, não precisa comprar uma nova concessão, entrar num leilão de novos ativos. Enfim, o que a empresa vai fazer com esse capital é que vai, né, digamos assim, definir qual que vai ser o retorno que ela vai conseguir gerar para o acionista futuramente. Por isso que não dá para dizer se isso é muito bom, muito ruim, não dá. A gente fica meio que no campo da especulação se ficar falando isso daqui. A própria Equatorial, por exemplo, comparando aqui Equatorial do mesmo setor com Taesa, a própria Equatorial, ela não considera leilões de transmissão do tipo Greenfield um bom investimento, né? Segundo a empresa, não tem um retorno sobre o capital interessante, não é uma boa decisão de alocação de capital. Só que, anos atrás, a própria Equatorial decidiu entrar em ativos Greenfield, adquiriu leilões de transmissão, porque segundo ela viu que a rentabilidade oferecida estava muito boa. A Taesa também adquiriu leilões nesse período, né? E outras empresas do segmento de transmissão também. Então, esse retorno que a Taesa conseguiu gerar nos últimos anos e esse dividendo que ela conseguiu também pagar para o acionista, isso foi fruto de boa alocação de capital naquele momento, do quanto que ela pagou naqueles leilões naquele momento e também de uma boa eficiência operacional
da empresa. A empresa conseguiu adquirir novos leilões a um preço muito interessante, manteve um payout muito elevado e isso que possibilitou esse pagamento de dividendos muito elevado. E agora ela se encontra numa situação em que ela vai ter que investir, adquirir novos leilões e ao longo também dos próximos anos ir renovando alguns outros contratos, porque a gente sabe que alguns ativos da empresa vão vencer, a receita dela vai diminuir. E se você olha para os próximos 10 anos, é o tanto que ela vai pagar e qual que vai ser o payout dela novamente que vai definir quanto que ela vai pagar de dividendos nos próximos anos e qual que vai ser o retorno que ela vai conseguir gerar para o acionista, qual que vai ser o valor que ela vai conseguir gerar. E aí nada garante que ela vai conseguir ter as mesmas condições que ela teve há uns anos atrás nesses novos leilões. Na minha opinião, dificilmente. Eu acho que vai ser mais concorrido. Se vai ser muito mais concorrido ou não, a gente não sabe. Os leilões mais recentes foram muito concorridos. Talvez esses próximos leilões nem sejam tão concorridos assim por causa da situação atual, as empresas ali mais alavancadas, enfim, taxa de juros mais alta. Também não vou querer entrar nesse detalhe, mas outra coisa que a gente precisa perceber é que mesmo pagando às vezes um pouquinho mais caro, a empresa ela pode conseguir gerar valor, gerar um bom retorno com esses ativos. Se eu não me engano, Neoenergia, outra empresa do setor elétrico, foi questionada também recentemente com relação ao fato de ter pagado muito caro num ativo, mas aí ela justificou que ela poderia tanto entregar antes do prazo a execução dos projetos, das obras ali, e também um saving ali, que ela não precisaria gastar tanto CAPEX para conseguir colocar aqueles projetos de pé. Então, dependendo da eficiência operacional da empresa, até mesmo as próprias linhas que ela já tem, isso pode trazer sinergias também. E aí o mercado às vezes fica esperando que a empresa vai conseguir um retorno menor pelo fato de estar pagando mais caro do que pagou no passado, mas hoje é uma empresa mais eficiente, é uma empresa diferente também, e ela pode conseguir um retorno até semelhante mesmo pagando um pouquinho mais caro. Mas como eu falei, né, por esse preço, você não consegue saber exatamente qual que vai ser o retorno nos próximos anos. O mercado ali tem muita especulação, muita gente apostando na queda das ações hoje, shorteando, que a gente fala, as ações da Taesa, que você pega um empréstimo, vende as ações para poder pagar depois, recompra mais barato. Então isso significa que tem muita gente apostando na queda. Então muita gente acredita realmente que as ações não valem tudo isso. Mas como a gente está falando talvez de um investimento muito alto que a empresa vai fazer, quando ela fizer esses investimentos, aí sim, né, partindo para fazer conta, o mercado ele vai conseguir estimar com mais precisão qual que vai ser o retorno que ela vai ser capaz de gerar. E aí você me pergunta, Badu, os dividendos da empresa vão ser impactados? Pô, na minha humilde opinião, é óbvio que sim, isso vai impactar os dividendos. É pelo menos o dividend yield. Mesmo que a empresa continue pagando os mesmos dividendos, se você vai ter uma diluição, é natural que o dividend yield ele caia e o mercado exige isso no preço, o preço diminui para poder esse dividend yield não cair tanto. É um desconto que o mercado acaba exigindo, né? O acionista de Taesa está meio que mal acostumado já durante muitos anos com esse dividendo alto, mas é como eu falei, não tem fórmula mágica, não tem milagre. Você precisa entender o modelo de negócio da empresa. Eu expliquei aqui a relação dos diferentes tipos de fluxo de caixa, das diferentes partes do fluxo de caixa que compõem a demonstração de fluxo de caixa da empresa, né? Porque para ela não estar precisando fazer essa emissão agora, ela precisaria ter distribuído menos dividendos nos últimos anos, reter um pouquinho desse caixa, ter distribuído menos dividendos, para agora ela não precisar. Só que o mesmo acionista, às vezes, que reclama disso agora, foi o mesmo acionista que estava achando lindo aquele dividendo maravilhoso e altíssimo, e às vezes é o mesmo acionista chato que iria reclamar se os dividendos não fossem tão altos. Mas como eu falei, não tem fórmula mágica. Isso é uma decisão de alocação de capital da empresa ou não. Se você está considerando que a empresa tomou uma decisão no que diz respeito à alocação de capital de forma errada nos últimos anos, você pode simplesmente vender suas ações e investir em outra empresa. Também não vai ficar brigando, batendo cabeça com ninguém. Ou você pode fazer o que um sócio de uma empresa de capital aberto, minoritário, faz e tem que fazer, que é acreditar na gestão da empresa
e colocar o seu dinheiro e diversificar. Ser sócio é justamente você fazer isso. Você vai acreditar na capacidade de alocação de capital daquela empresa, na capacidade que ela tem de gerar valor, colocar o seu dinheiro e você depois também não vai precisar trabalhar, você não vai precisar tomar decisão lá dentro. Se você quiser fazer isso, você abre um negócio. E só para resumir aqui, meus queridos amigos, não dá para dizer, na minha opinião, pelo fato das ações terem caído, se realmente ficou mais barato ou não. Como eu falei, a gente aí está próximo de um momento onde a empresa vai investir um valor alto e o retorno que ela vai ter nesses investimentos, o preço que ela vai pagar nesses ativos, aí sim vai dar para ter uma noção melhor se vale a pena, se não vale a pena. Há muito e muito tempo já que eu gravei um vídeo aqui falando que eu estava dando preferência para as ações da Alupar, que eu via mais potencial, a Taesa talvez chegando no final ali, precisando investir mais futuramente, é o que a gente está acontecendo agora. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte: dividendo é legal, dividend yield é interessante, mas foca no ROI, no ROIC da empresa também, na capacidade que ela tem de gerar valor para o acionista, na rentabilidade que ela vai conseguir gerar nos próximos anos e na consistência dos dividendos, que é coisa que a Taesa tem sim, mas na capacidade dela sustentar esses dividendos, a sustentabilidade dos dividendos, se esses dividendos são sustentáveis ou não. Então é natural que a empresa oscile por esses momentos, em algumas fases ela está pagando um dividendo muito alto, em outras não. Comparando um pouquinho aqui, só bem por cima a Alupar com a Taesa. A Alupar ela está num momento um pouco diferente na minha opinião, onde ela fez bons investimentos, está começando a colher os frutos desses investimentos agora, vai gerar muito caixa, tem já um retorno contratado e ela vai poder escolher se ela vai continuar investindo ou não, investindo mais e distribuindo menos dividendos, ou se a empresa ela não vai investir tanto assim e vai aumentar a sua distribuição de dividendos, aumentar o seu payout. Por quê? Porque elas estão em fases diferentes. Quando você bate o olho, se você olhar ali mais ou menos as últimas demonstrações de resultado das empresas e o fluxo de caixa, você consegue ver nitidamente que as empresas estão em momentos significativamente diferentes. Beleza? Então, a minha dica para você é essa, quando você for escolher qualquer ação, mesmo se tratando de empresas pagadoras de dividendos. Olha o dividend yield, olha o payout, mas foca também no retorno sobre o capital investido da empresa, no retorno sobre o capital do acionista, que isso é muito importante. Entenda o modelo de negócios para chegar num momento como esse e você não ser pego de surpresa. Porque para quem entende como que funciona o modelo de negócio dessas empresas, ninguém está surpreso com a Taesa estar precisando realmente se capitalizar mais através de novas ações, até pelo fato de ela manter uma boa estrutura de capital, uma estrutura de capital mais saudável para continuar sendo essa excelente empresa que ela vem sendo. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje, eu fico por aqui e vejo vocês nos próximos vídeos. Tamo junto, valeu!